Ok, sétimo ano, então, dando continuidade nesse tema, né, vamos, na nossa aula, parte 2, falar sobre a religião calvinista. Gente, a religião, ela surgiu a partir do momento, né, de um cara chamado Jean Calvin, um francês. Ele foi expulso lá de Paris por conta das suas ideias muito autoritárias. E aí ele acaba indo morar na Suíça. Lá ele instalou um governo teocrático. O calvinismo, nessa nova religião, foi muito bem aceito no meio burguês, porque justificava valores como riqueza, trabalho, poupança, ou seja, o acúmulo de bens. Então isso foi muito bem visto ali no meio da burguesia, certo? Gente, o calvinismo, ele adotou características um pouco diferentes daquela lá do luteranismo. Ele inseriu, né, o Jean Calvino, a teoria da predestinação, aquela parecida lá com as teorias de São Tomás de Aquino. Pregava que a riqueza material era conquistada, era um dos sinais que a pessoa estava predestinada à salvação. Como eu falei para vocês, o Jean Calvino ele era um pouco autoritário, por isso ele acabou inserindo algumas regras muito rígidas em relação ao comportamento. Por exemplo, os membros, os fiéis, eram proibidos de dançar, de jogar cartas, de ostentar sua riqueza ou ficar fora de casa a partir das 9 horas da noite. O calvinismo ele ganhou forças, né, se expandiu por outros países. Na Inglaterra, ele ficou conhecido, né, os membros, os fiéis, como puritanos. Na Holanda e Dinamarca também ganhou muitos adeptos e sucesso, né, por conta justamente do interesse no progresso econômico capitalista. E na Escócia também o calvinismo chegou e deu origem à igreja presbiteriana. Gente, o anglicanismo ele vai surgir na Inglaterra a partir do momento do governo do rei Henrique VIII. Na verdade, vai dar um pontapé inicial para mais tarde surgir essa religião. Gente, o rei, ele queria, né, ter poderes supremos, ele queria confiscar os bens da igreja, as terras que a igreja católica possuía. Por isso, ele usou um pretexto, o fato do Papa negar a anulação do seu casamento com a Catarina de Aragão, que era sua esposa. Como eles não tiveram filhos, né, ela não pôde dar filho a ele, então ele quis se divorciar e se casar com uma outra mulher chamada Ana Bolena. O Papa não aceitou, gente, isso porque também a igreja naquela época tinha uma ligação muito forte com o rei lá do Sacro Império Romano Germânico, que era o Carlos V, sobrinho da Catarina de Aragão. E aí, gente, se aproveitando dessa recusa, o rei Henrique VIII, ele acaba confiscando todos os bens da igreja, ele submete a igreja ao seu poder, ele se proclamou como chefe da igreja inglesa. Esse ato foi chamado, né, essa ação aí foi chamada de ato de supremacia. E aí, gente, a Inglaterra permaneceu, né, em relação à religião, muito parecida com aqueles princípios da Igreja Católica, até mesmo, né, a cerimônia, a doutrina. Isso só vai mudar mais tarde, quando a filha do Henrique VIII, aí, com a Ana Bolena, que vai ser Elizabeth I, vai reinar na Inglaterra. E aí ela vai mudar essa religião, dando início a uma doutrina protestante chamada anglicana. Ok? E aí, gente, agora nós vamos falar um outro ponto. Como é que a igreja reagiu a tudo isso? Certo? Olha só, para poder frear um pouco a esse protestantismo, a Igreja Católica vai buscar fazer uma contra-reforma, ou seja, né, para ela não perder tantos fiéis. E aí o Papa, na época, vai convocar os membros do alto clero para uma assembleia chamada Concílio de Trento. Esse concílio, ele, né, trouxe como resultado aí uma série de medidas visando impedir justamente, né, esse avanço aí dos protestantes e reestruturar a Igreja Católica. Esse resultado, gente, trouxe algumas medidas que reforçaram os dogmas da Igreja e outros que trouxeram, na verdade, algumas mudanças, certo?
aqui a gente vai observar algumas dessas medidas. Por exemplo, como mudança, a gente observa a proibição de vendas, né, dos cargos de alto clero, a proibição da venda de indulgência, mas como permanência e um reforço aí, a validade dos 7 sacramentos, a obrigatoriedade dos seminários, a reafirmação do celibato, que a gente verificou aí que é não permitir, né, que padres, cleros, papas se casem. A reativação do Tribunal de Santo Ofício e a criação dos índices dos livros proibidos, que a gente vai verificar um pouquinho sobre cada um deles. Além disso, foi criada também a Companhia de Jesus. Isso seria muito importante, gente, porque essas ordens religiosas teriam um objetivo que era ampliar o número de fiéis, era levar, espalhar a fé católica por outras partes, né? Ou seja, para os novos territórios aí encontrados. Então, essa companhia ela foi criada ali pelo Inácio de Loyola, e os seus membros eram chamados de soldados de Cristo. No período colonial, esses jesuítas exerciam controle sobre a educação dos indígenas, dos escravos e também dos colonos. E os tribunais de Santo Ofício, o que eram isso, gente? Lembram do Tribunal da Inquisição, onde as pessoas que eram condenadas, consideradas como hereges, né, pelo fato de elas contestarem ou discordarem das ideias, né, dos princípios do catolicismo, essas pessoas eram perseguidas, elas eram torturadas por diversas vezes, certo? Lembrando, gente, que a gente fala sobre isso, sobre essas práticas aí, num período muito, né, distante, muito anterior aí, em relação às ações da igreja. Então, essas ações, né, não são mais, não existem mais nos dias de hoje, tá? Então, a gente está falando da igreja de vários séculos anteriores. E o índice dos livros proibidos, o que era isso, gente? Era uma lista, né, com o nome de vários livros dos quais os membros da igreja, os fiéis, não poderiam ler. Entre esses livros lá estavam, né, muitas vezes, obras humanistas lá do Renascimento cultural, certo? Então, a nossa aula, a gente termina por aqui. Eu aguardo vocês para as próximas aulas. Um grande abraço, 7º ano.